aqui para falarmos de direitos humanos, para falarmos da importância da gente lutar por um mundo mais justo para todos, não só para o nosso próprio umbigo, né? E hoje nós vamos fazer um tema muito importante, que é o tema da redução da maioridade penal, que é um tema que também é um tema da semana, principalmente por conta das eleições, do segundo turno. Então é importante a gente refletir sobre esse tema também, principalmente porque isso influencia também no nosso posicionamento de vida, né, e de escolha para nossa vida. Então, Tiago, siga aí, bom dia, prazer estar com você também. Bom dia, Ivy, bom dia, Franklin, de volta aqui com vocês. Sábado passado eu não estava aqui com vocês. Por quê, jovem? Senti uma saudade imensa. Estava resolvendo coisas particulares, na verdade, estava numa reunião da Casa Espírita que eu frequento, que era muito importante também, mas é o mesmo horário, mas hoje estou aqui com vocês. Deu tudo certo lá? Deu tudo certo, tudo em ordem também. Bom dia a todos os telespectadores que estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Véspera das eleições presidenciais, eleições governamentais de alguns estados também. Algumas coisas que vão decidir nosso país amanhã, né? Eu não vejo a hora de chegar segunda-feira, gente. Eu não sei porquê. Acho que tá todo mundo nessa vibe. Acho que tá todo mundo nessa vibe. Agora, Frank, você veio de outro estado também? Eu vim sim. Eu passei por Recife e Fortaleza. Beijo pros nossos conterrâneos aí, galera nordestina, que a gente tem o maior amor do mundo. Aqui no programa a gente já abordou o tema da xenofobia, né? Sim. A tolerância aí com pessoas de outras regiões. Então, todo o meu amor e gratidão que sempre me recebem de braços abertos. Um beijo para Recife, um beijo para Fortaleza. Eu tô assim, interestadual. Maravilha. Eu sou obrigado. Querido Felipe, é hoje quem acompanha a gente na técnica. Felipe, nosso parceiro. E se você quiser participar com a gente, liga lá no 0800 979 5011, 0800 979 5011. A Margarete e a Verinha terão a maior alegria do mundo em nos atenderem, acolher a sua dúvida aí ou a sua questão. Liga para nós e aí você vai poder participar com a gente hoje. Não é, Ivy? Exatamente. Vamos mandar um beijo pro seu Jeter, né? Tá aí nos bastidores. Exatamente, né? Um beijo pro seu Jeter Giacomini, que é diretor aqui da rádio também, e nosso parceiro sempre, que sempre apoia as nossas causas aqui, apoia o programa. Então, se não fosse por ele, pela Dona Gil, nós não estaríamos aqui, nem teríamos ficado tanto tempo no Juventude Maior. É que ele gosta de nós. Então, agradecemos com certeza muito, muito a figura do seu Jeter, que ele é muito importante aqui pra fundação, pra rádio, pra todos nós. Ô, gente, que ele não nos ouça, mas aproveita e pede mais meia hora pra nós, né? Mais meia hora, seu Meia hora, seu Jeter. Liga aqui, ele tá por aqui nos bastidores. Liga, manda na página do Espiritismo e Direitos Humanos. Manda lá pedindo, dá mais meia hora pros meninos aí, pra eles falarem mais de amor, de tolerância, de generosidade. Isso aí. Vamos pro tema, gente? Vamos pro tema. Vamos sim. Solta pra gente se posicionar, descer do muro. De que lado você está? Desce do muro. Maravilha, é isso mesmo. Ao vivo é muito mais gostoso. Desce do muro pra gente se posicionar. Hoje o tema escolhido aí é redução da idade penal. Você pesquisou alguma coisa, Ti? Não sobre o tema em si, porque quando a gente vai lembrar que é a primeira vez que esse tema a gente tá revivendo ele. É um replay, né? É o primeiro programa que a gente fez aqui do nosso mutirão. E naquela época que a gente estava discutindo o assunto, lembra que tinha um rapaz amarrado lá no Rio de Janeiro, que o pessoal fez justiça com as próprias mãos e tudo mais, e tinha muita gente que falava assim que lugar de bandido ou é morto ou é na cadeia, né? Ainda mais que era um jovem nessa questão. Então, assim, a gente vai discutir hoje aí sobre as 18 razões que é ser contra a maioridade penal, a diminuição da maioridade penal, mas também, Fran, assim, já que nós estamos numa rádio espírita, vale lembrar que a gente pode usar os artifícios também do Evangelho, né, para a gente poder discutir um pouco o assunto. Você bem lembrou hoje, agora quando a gente chegou, também não tinha pensado sobre essa parte, que é a parte sobre simplicidade e pureza de coração. A parte de Jesus fala assim, né, deixai que venham a mim as criancinhas e nós empeçais porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino do céu como uma criança, nele não entrará. Engraçado que no domingo passado fiz uma palestra envolvendo esse tema também. Eu me posicionei na palestra. Eu falei que eu sou contra a diminuição da maioridade penal. Estava falando sobre crianças más, sobre meu filho é mau. Era um tema bem sobre esse assunto. E falei sobre essa parte também. Porque se a gente for lembrar o que Jesus quer dizer com isso aqui, é que
as pessoas acham que a porta dos céus é para quem é bonzinho, quem faz só coisinhas boas, né? Porque essa parte aqui é para quem é simples de coração como uma criança, porque a criança mostra uma afeição de simplicidade, de inocência. E as pessoas acham que só batalhando pelo bem, assim, da forma como elas acham que batalham, que elas vão ter essa simplicidade e pureza de coração como na criança. Não sei se é bem assim, na verdade, né? Mesmo porque, o Ive e Thiago, quando a gente se posiciona radicalmente contra a redução da idade penal, nós estamos dizendo que nós somos radicalmente a favor de todos os direitos para a criança e para a juventude. Então, o direito a uma educação de qualidade, o direito a um acesso comunitário livre e libertário, o direito à saúde, e para nós que nos posicionamos em favor da vida, que ela seja plena em todas as suas dimensões, né? Então, não é porque um jovem ele sucumbiu ou que por algum motivo ele escapou diante aí dos desafios que lhe são postos pela sua existência, tanto pensando nos aspectos espirituais como pensando nos aspectos de vivência mesmo comunitária, se esse jovem sucumbiu, não nos cabe dizer que ele vai ser criminalizado por conta de uma atitude que ele pode se rever. E aí eu estou dizendo isso pelo seguinte: outras formas, esse jovem também ele é punido, entendeu? Não é só a redução da idade penal. O juiz lá tem 5 medidas para aplicar para esse jovem que a gente tem que considerar. A primeira é a obrigação é uma advertência. Ele vai lá, toma uma advertência, não faz mais isso não é legal e tal. Depois ele vai reparar o dano que ele fez, o dano que ele causou, ele vai ter que reparar ou fisicamente indo lá, pintando o muro que ele pichou e tal, ou trabalhando de voluntário em alguma organização. Depois ele vai ter a sua liberdade assistida, entendeu? Ele vai ter ele vai ter ali que cumprir uma jornada em algum local adequado mas sem ficar preso, e depois ele vai ter uma medida que é a internação propriamente dita. Esse jovem ele pode ser internado de 3 meses, de 6 meses a 3 anos, e por fim esse jovem ele vai ser solto novamente, ele vai ter de novo uma liberdade assistida, um acompanhamento depois que ele voltar para a sociedade. Então a gente tem 5 formas da gente mostrar para esse jovem que o caminho libertário aí, as escolhas elas trazem consequências e que cabe a gente pensar aí em relação a isso. Primeiramente, eu gostaria de destacar também que, assim, o público que a gente está falando, que as pessoas são a favor da maioridade penal, que são um público geralmente muito vilipendiado pela sociedade, marginalizado, que é o público da periferia, das grandes cidades, né? É uma população que não tem acesso a todos os direitos que lhe cabem, né? Pela Constituição, então não tem acesso a uma moradia digna, não tem acesso a emprego, não tem acesso à alimentação. Isso é uma construção que vem sendo feita, né, por poucos governos que se preocupam realmente, né, em oferecer, em diminuir a distância, né, dos que têm muito dos que não têm nada, né? Então, assim, muitas dessas crianças, muitos desses jovens que enveredaram pelo caminho do crime estão dentro dessas comunidades menos privilegiadas, né? E por que eles buscaram ou encontraram nesse caminho uma maneira de sobreviver, né? Isso é uma pergunta que, em geral, as pessoas não fazem. É uma pergunta que a gente oculta porque a gente não quer próximo da gente nada que nos prejudique, nada que nos fira ou nada que tire de nós aquilo que a gente conseguiu ou conquistou materialmente ou não por mérito, né? Então, assim, eu ando muito tocada, inclusive, pela história das comunidades. Já terminei de ler. Eu li o livro do rapper do Sabotagem em uma semana, porque, assim, primeiro porque fala da história da gente, a história da periferia de São Paulo, da favela do Canão, que não existe mais, porque o certo político Maluf, ele destruiu a favela, que já não era, né, para ter favela, para construir a Roberto Marinho, a avenida. Então, era essa história, né, antiga, inclusive. E aí, assim, conta a história toda de um rapaz, um jovem que cresceu na favela, que foi uma criança de periferia, que perdeu boa parte da sua família assassinada e que não teve muitas oportunidades, que viveu da criminalidade e saiu da criminalidade por meio da arte, do hip hop, da música, para dizer para os outros jovens que existem outros caminhos, mas que essa força de transformação, ela precisa também vir da autoestima de quem é da favela, né, de quem mora nas periferias. E nesse livro dele,
ele fala algumas coisas que são interessantes, eu acho que assim, vale destacar, né? Porque as letras dele, então, destacam essas diversidades de acesso das populações, e aí ele fala também sobre educação, né? A minha música fala o que eu acabei, pede para a criança estudar, trabalhar, pede para as mães não pensarem só em ganhar dinheiro. Se você trancar seu filho num barraco dentro de uma favela, o seu filho vai botar fogo na sua casa, ou quem vai criar ele vai ser o crime. Então você tem que pensar nos seus filhos também. Não é para bater, é para conversar com ele. Aí ele fala sobre a violência, né? Você fala, pô, eu vi um cara ali na Praça da Sé estagnado de tanto fumar pedra. Eu canto isso na minha música. Eu falo porque ele está ali. Ah, o cara sequestra. Mas por que ele virou um sequestrador? Sabotagem propõe investigar as causas. Vamos voltar um pouquinho no passado. Qual foi a correria dele? Ele teve faculdade? Ele teve um curso de datilografia? Porque na época só tinha datilografia. Então, por que hoje ele é um sequestrador? Vamos estudar isso? Isso ninguém estuda a vida do cara. Só dizem pra ele, né, por ele ser preto. Mãos na cabeça, encosta ali e tal. Você é viciado em droga? É de quadrilha? Agora, com um cara de maior e uma arma na mão. Mas quando o cara é menor e ele está lá morrendo de fome, passando veneno com os filhos dele, com a mãe, os irmãos, querendo arrumar um trampo até de limpador de vidro, e não consegue porque não tem um diploma, aí ninguém vê. Mas quando o cara estoura, arruma uma arma, uma granada, qualquer coisa começa a roubar e sequestrar, aí os caras vão começar a dar ouvidos para ele, desabafa. Então, a fala dele é muito, muito pertinente, porque é um movimento que a gente não faz, de ter empatia pela realidade dos outros e entender qual é o nosso papel de cidadão, de transformar isso aqui, né? Mesmo porque quando a gente está falando de empatia, que fique muito claro para os nossos ouvintes, e quem acompanha o programa Mutirão sabe muito bem do que a gente está falando, é que não por isso a gente afiança a não justiça, né? Exatamente. Pelo contrário, a gente quer que essa justiça seja ampla, geral e restrita para todo mundo, em especial para os jovens, e aí bem acentuou que são aqueles jovens que mais sofrem, o jovem da periferia, o jovem negro, o jovem pobre, né? Então a exclusão social, ela tem sim classe social, ela tem cor, ela tem sexo, em geral são meninos, né? E é sobre isso. Mas você entrou na página das 18 razões, a gente falou que nós falaríamos das 18 razões, né, Ti? Nem só isso, né, Frank? Só para complementar o que você falou, assim, que essa justiça, ela resgate as pessoas realmente como deve ser resgatado, e não simplesmente trancafiar atrás da grade. Se a gente for pensar só como exemplo, tem pessoas assim, que não acreditam que existe essa segregação, assim, que somente o jovem da periferia e o negro, ele é preso, ele é o que está sendo morto de forma hedionda pela polícia do nosso país, por exemplo. Se a gente for lembrar o caso recente aí daquele helicóptero lá com cocaína lá, que as pessoas não foram presas até hoje, quantos jovens estão presos na cadeia porque estão carregando 100 gramas, 200 gramas, meio quilo, e lá eram 450 quilos de cocaína por mãos de políticos, e tá todo mundo solto, brancos, bem-sucedidos, né, e que não foram punidos, não foram julgados, sequer foi mencionado isso na mídia brasileira, isso foi mencionado apenas na mídia estrangeira. Agora vai um negro andar com um carro aí com 500 gramas de alguma droga qualquer que seja. Ele vai ser preso por 10, 15, 20 anos. Isso, pode depois ser julgado. Exatamente. E aí, ainda sobre esse ponto, a maioria das mulheres que estão presas, né, pensando aí no sistema penitenciário, são mulheres que são traficantes, ou são aviãozinho, ou esconderam drogas nas suas partes íntimas para levar para os seus companheiros. Então é legal a gente pensar nisso, né? Como é que o sistema criminal ele está posto, né? O sistema judiciário está posto, que só novamente vitimiza aqueles de menor renda, aqueles da periferia, aqueles que não têm condições. Fala aí da página pra gente. Então, quem quiser acessar também para poder ver de casa aí, são 18razões.wordpress.com, que fala sobre as 18 razões para não redução da maioridade penal. Quer que eu leia aqui algumas pra gente poder... acho que podia falar os tópicos, Tia. Acho que podia falar os tópicos. Então, vamos lá. A gente tá caminhando aí pro finalmente. Verdade. Vamos lá. Primeiro, por que já responsabilizamos adolescentes em ato infracional? Porque a lei já existe, resta ser cumprida. Porque o índice de reincidência nas prisões é de 70%. Porque o sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas. Porque reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Porque fixar a maioridade penal em 18 anos é tendência mundial. Porque a fase de transição justifica o tratamento diferenciado.
porque as leis não podem se pautar na exceção. Porque reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa. Porque educar é melhor e mais eficiente do que punir. Porque reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude. Porque os adolescentes são as maiores vítimas e não os principais autores da violência. Porque, na prática, a PEC 33/2012 é inviável. Porque... É a lei que pede pela redução da idade penal. Isso. Porque reduzir a maioridade penal não afasta crianças e adolescentes do crime. Porque afronta leis brasileiras e acordos internacionais. Porque poder votar não tem a ver com ser preso com adultos. Porque o Brasil está dentro dos padrões internacionais. E porque importante órgão tem apontado que não é uma boa solução. Aí são 18 razões porque nós somos contra. A gente vai colocar lá na nossa página. Já está lá, porque eu sou uma pessoa rápida. Então você que está aí assistindo, está ouvindo, clica lá no Facebook Espiritismo e Direitos Humanos e você já vai ver as 18 razões pelas quais a gente, pelo menos as poucas, as primeiras 18 razões pelas quais nós somos contra. 40 no mínimo, né? Agora, pelo olhar espiritual, nós somos mais radicalmente contra ainda, até porque assim, nós todos nascemos o quê? Princípio, né? Um princípio inteligente, que vai se constituindo como individualidade, que vai, a partir das experiências, se construindo, se reconhecendo como uma pessoa, com o nosso lado positivo, o nosso lado negativo, que todos nós temos essa dualidade. Ninguém é bonzinho e ninguém é malzinho. Todos nós somos temos esses dois lados dentro da gente. Então não tem como julgar, o outro é ruim, então eu não quero perto. Não, todos nós estamos nesse mesmo balde aí. Então, é importante que a gente olhar para esse olhar de respeito da história do espírito. E se nós, como espíritas, como religiosos, ou como pessoas de bem, como muitos gostam de dizer, ou como cidadãos, né, principalmente, não fizermos nada para os que têm pouco ou para os que têm muito saírem dessa condição, né, de mediocridade ou de ignorância, ou o que for, ou de uma busca do crime, o que vai ser da história dessas pessoas? Não só isso, a passagem que eu li no começo aqui do Evangelho, por que Jesus fala sobre a inocência da infância? Porque é um momento onde a terra ainda pode ser adubada e pode ser preparada para a transformação do ser humano. Exatamente. É uma fase onde a gente pode brotar muitas sementes ali e criar muitos bons frutos no futuro. Por mais que a criança cometa algum delito, é uma oportunidade que a gente tem ainda de transformar aquele ser humano e não colocar ele atrás das grades. Colocar ele atrás das grades, igual a gente cita aqui nos bastidores, é como fazer um aborto desse jovem da sociedade. Claro. Exatamente. Então, é a mesma coisa. Se você é contra o aborto na barriga, então não seja a favor do aborto quando a criança tem 6, 7, 11, 12, 16. É a mesma coisa. Maravilha, queridos. Nós estamos aí para o finalmente, tá? Hoje foi mais corrido ainda. Vera Lúcia participa com a gente, ela é da Coab 2, né? Estou aqui na escuta e concordo com vocês. E não aceito diminuir a idade como forma de justificar a impunidade, pois as pessoas com valores aquisitivos maiores não terão o mesmo julgamento. Por que as pessoas com valores aquisitivos maiores não têm o mesmo julgamento? A gente também acha. Precisamos ter mais educação e uma educação familiar. Obrigado, Vera Lúcia, querida. A Maria do Socorro da Vila Guilherme, ela fala que discorda da nossa de justificar a criminalidade por causa do poder aquisitivo, pois temos também jovens de classe média alta na criminalidade. Acho que isso é índole. Então a gente está falando assim que a maior parte não da criminalidade, da acusação de criminalidade é para essa periferia. A maior parte desse julgamento, desse rótulo de marginalidade é para eles. Isso não quer dizer que eles são pessoas maravilhosas e que precisam de oportunidade de reconhecimento. Em geral, o que nós precisamos aqui rever é o nosso posicionamento em relação às pessoas que erram. Porque todos nós erramos, uns mais, outros menos, em determinadas, né, escalas. Então, tanto o sistema que a gente está posto aqui hoje, como moralmente, né, no nosso dia a dia, nós precisamos fazer alguma coisa. E não é encarcerando, julgando que nós vamos resolver os problemas da sociedade. É dando oportunidade e oferecendo o melhor que a gente tem para os outros.
Finalmente o programa tá chegando no fim, né? Dá pra falar muito mais ainda. Esse programa nunca vai ter fim. Não, daria para nós falarmos muito mais sobre a questão da redução da idade penal, porque nós somos radicalmente contras. Gratidão a todos e a todas que nos acompanham. Esses últimos dias aí, pré-eleição, né, principalmente no segundo turno, nós temos ficado muito tensos, muito angustiados com os rumos que o Brasil pode tomar. Nenhum passo atrás nós nos posicionamos, né? Nenhum passo atrás, nada que possa criminalizar a nossa juventude. Então pensemos aí em políticos que se comprometem com a defesa dos direitos humanos, que colocam a bandeira dos direitos humanos nas suas causas prioritárias e que olham a sociedade aí não só na ótica econômica, é importante também, mas numa ótica social, desenvolvimentista e humanista. Isso pra gente é muito importante. A gente tem lado, a gente desceu do muro. Cabe a todos os nossos queridos ouvintes aí que nos acompanham também se posicionar, votar com amor, com solidariedade e rezarmos e vibrarmos para que o Brasil continue sendo um país justo, solidário e feliz para todo mundo. Exatamente. Isso aí. Eu não tenho mais nada pra dizer. Eu quero só agradecer vocês todos e todo mundo que está nessa luta pelo amor. Que Jesus nos abençoe, Jesus revolucionário nos abençoa e cuidado aí que ele pode chegar e virar a mesa aí dos vendilhões do templo. Muita paz para todo mundo. Obrigado, Felipe. Grande beijo. Até Tchau. semana que vem. Até a Tchau. próxima. Será eterno novamente. É o juízo final. Vou chamar meus companheiros, os meninos congadeiro, a reunir mutirão. Você ouviu Mutirão. Pra cantar a alforria, mutirão de cantoria, celebrar a união.